É uma bênção quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor e nos alegrar na presença dEle. Alguém já disse que depois da comunhão com Deus não existe nada mais prazeroso do que a comunhão dos santos. E nós, como igreja, nos alegramos porque fazemos parte da família de Deus. Isso é uma grande bênção, né? Fazemos parte da família de Deus. Quero compartilhar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Vai ser a leitura que eu vou estar fazendo e compartilhando das riquezas dessa carta. Uma carta muito preciosa. Vários autores já escreveram livros acerca dela. É tema também de muito debate por conta do capítulo 9. E eu vou estar falando da importância que ela teve na história da igreja com a conversão de alguns homens quando tiveram contato com essa carta. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Acho que só a leitura da carta já alimenta a nossa alma, já impacta o nosso coração. Eu quero falar sobre o tema, os resultados gloriosos da justificação pela fé. Os resultados que essa justificação maravilhosa trouxe para a nossa vida como igreja, como salvos em Cristo. O tema da mensagem é os resultados gloriosos da justificação pela fé. A grande ideia que permeia esse bloco que eu li da passagem, ela é curta. O nome é grande ideia, mas o que a gente tem aprendido na aula é que ela tem que ser curta, não pode ser grande. Então é o seguinte: desfrutamos de comunhão com Deus por meio da nossa união com Cristo, pela fé.
Então, a grande ideia desse texto que eu li aos irmãos é essa: desfrutamos de comunhão com Deus por meio da nossa união com Cristo pela fé. Pois bem, meus irmãos, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Estudar esta carta é como matricular-se na escola superior do Espírito Santo e aprender as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo, de tão profunda que é essa carta. Calvino chega a registrar, o grande reformador de Genebra, o temor que seus elogios a essa carta, longe de aumentarem sua grandeza, pudessem apenas diminuí-la, uma vez que ela explica a si mesma desde o princípio e se dá a conhecer mais claramente do que jamais poderíamos expressar com palavras. Calvino, o grande reformador, o grande pastor de Genebra, ele disse acerca dessa carta. Francis Schaeffer, que também é outro autor que eu admiro muito, ele disse o seguinte: diz que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas a fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer uma argumentação. Olha só como que essa carta ela impacta até os meios acadêmicos da história. E ela impactou e transformou muita gente ao longo da história. E continua fazendo em nossos dias também, pois ela é a palavra inspirada de Deus, a revelação do alto, a espada do Espírito. Eu vou aqui, em rápidas palavras, falar da conversão de algumas pessoas que tiveram contato diretamente com essa carta. Agostinho de Hipona, ele viveu no século IV, convertido a Cristo em 386 depois de Cristo. Ele vivia uma vida moralmente devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro do sexo ilícito, enfim, uma vida moralmente depravada. Quando ele teve contato com essa carta, ele confessou o seguinte: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram, ao ponto dele, Agostinho de Hipona, dizer o seguinte: aquilo que eu amava, que era o pecado, a vida imoral, eu passei a odiar. E aquilo que eu odiava, que era a vida de santidade de Deus, ele passou a amar. Tamanho impacto essa carta causou no coração dele. O outro também que foi impactado com essa carta foi Martinho Lutero. Ao ler que o justo viverá pela fé, ele teve uma compreensão da graça de Deus, que a salvação não era por meio de venda de indulgências, mas pela graça mediante a fé. Então ali ele foi transformado pelo poder do Evangelho, e no dia 31 de outubro de 1517 eclodiu um movimento chamado Reforma Protestante, por conta do impacto que essa carta causou na vida de Lutero. Um dos pais da igreja, que eu não me recordo o nome agora, não sei se foi Jerônimo, ele lia Romanos em voz alta. Ele não se contentava em ler só para si, então ele lia Romanos, ele reverberava em voz alta a teologia contida nessa carta. Um site muito conhecido, Voltemos ao Evangelho, ele traz um extrato muito interessante, e eu vou ler aqui para os irmãos, acerca da justificação pela fé. Diz assim: a doutrina da justificação pela fé
mostra claramente que todos os seres humanos são pecadores e incapazes de se salvarem. Que somente a obra perfeita de Cristo salva pecadores. Que somente a fé e nenhuma obra recebe o efeito salvador da obra de Cristo. Que Deus em Cristo recebe toda a glória pela justificação. Que esta justificação traz paz ao coração e à mente do crente. A justificação pela fé. Somos declarados justos diante de Deus. Isso traz paz para a nossa alma, para o nosso coração. Um pastor chamado Elben César, ele vai dizer o seguinte: o pecador é justificado unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Neste caso, a graça é o favor divino que o homem não merece. Graça, a ideia de graça, é o amor de Deus aos que não merecem, mas que, em sua soberania e bondade, Deus quer dar-lhe. A salvação é obra de Deus e não do homem. Que coisa tremenda, o impacto, o efeito dessa carta ao longo da história. Mas antes de falar dos resultados gloriosos da justificação, é interessante que Paulo ele fala sobre a necessidade da justificação e do meio pelo qual nós fomos justificados. Aí no capítulo 5, verso 1 ao 11, ele vai destacar os resultados ou os frutos dessa bendita justificação pela fé. Assim como o evangelho é uma necessidade, a justificação pela fé também é uma necessidade. O homem precisa, para ter comunhão com Deus, ser justificado pela fé, não por conta das suas obras meritórias, mas por conta da graça de Deus. Por isso, Romanos 1,18 vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade de Deus. O texto fala da ira de Deus que se revela do céu. Alguém já disse que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus. A ira santa de Deus contra o pecado. Romanos 3,20, Paulo vai dizer o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui nesses dois versos, Paulo ele está falando da necessidade da justificação pela fé. Porque pelas obras da lei, nenhum ser humano é justificado. Porque a única promessa que a lei faz é que se você não obedecê-la cabalmente, completamente, você vai para o inferno. Por isso que Cristo veio e a cumpriu em nosso lugar. Porque o papel da lei, ele não é regenerativo como a graça, ele é punitivo. Então, nenhum homem consegue guardar a lei plenamente. Mas ele fala também do meio pelo qual nós fomos justificados, e o texto é por demais belíssimo. Romanos 3, 21 ao 26 diz assim: mas, aqui uma adversativa, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Propiciação significa tirar a culpa, significa que a ira de Deus,
que seria derramada sobre nós, ela foi saciada pela obra expiatória de Cristo. Então, na cruz, a ira de Deus foi afastada de nós, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele morreu em nosso lugar. No seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E no verso 25 do capítulo 4, Paulo, ele vai dizer assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Que bênção! Você é um privilegiado por conta da graça de Deus. Então ele fala da necessidade, fala do meio pelo qual nós fomos salvos, e no capítulo 5, do verso 1 ao 11, ele vai falar dos frutos dessa justificação pela fé, ou dos resultados gloriosos que emanam dessa justificação. E eu listei aqui 7, eu não sei se vai dar tempo, mas se não der tempo, é uma próxima oportunidade, eu falo, mas eu vou tentar aqui discorrer os 7 aqui. Primeiro, o primeiro resultado dessa justificação pela fé é que nós temos um relacionamento de paz com Deus. Está aí no versículo 1. Segundo, temos acesso à presença de Deus. Olha que coisa boa. Verso 2, a parte A. Terceiro, regozijo na esperança da glória de Deus. Verso 2, a parte B. O quarto, alegria triunfante em meio ao sofrimento. Verso 3 e o verso 4. O 5, inundado pelo amor de Deus. Versos 5 ao 8. 6, a vitória é certa. Eu vou explicar o porquê. Verso 9 e o 10. E o 7, a Deus todo louvor. Então, vamos tentar cobrir todos esses pontos aqui. A minha versão começa assim, ó, justificados, pois, mediante a fé. Mas tem uma versão que começa assim, portanto. Então, esse portanto é importante porque ele é um elo vital de conexão com aquilo que foi dito anteriormente. É como se Paulo fizesse o resumo. Portanto, tipo assim, mediante a morte e a ressurreição de Cristo, aí, portanto, justificados em consequência dessa obra graciosa de Cristo, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, o primeiro ponto é que nós temos paz com Deus, é diferente da paz de Deus, e eu vou explicar o porquê. Mas Paulo está dizendo aqui que já desfrutamos dessa paz agora. Não é algo que ainda esperamos, não é algo futuro, é algo que nós já desfrutamos agora por conta da morte expiatória de Cristo em nosso favor. É o relacionamento de reconciliação com Deus, é uma paz relacional. Nós temos paz com Deus. Um comentarista chamado Geoffrey Wilson disse que essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça. Glória a Deus, a ira de Deus não mais nos ameaça, porque somos aceitos em Cristo. Por isso que o verso 9 do capítulo 5 de Romanos vai dizer o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em Efésios 1:5,
O texto diz o seguinte: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Note que toda a mensagem de Paulo era cristocêntrica. O tema de todas as mensagens dele, por onde ele passava pregando, era Cristo e este crucificado, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a ira de Deus não nos ameaça mais por conta disso, que nós temos paz com Deus. Antes nós éramos filhos da ira, como Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2. Nós já nascemos debaixo da ira de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. Isso aponta para a desobediência dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Mas aí a graça de Deus, mediante a justificação pela fé, nos alcançou. E hoje nós somos filhos de Deus pela obra de Cristo. E por conta disso, nós somos aceitos no amado e a ira de Deus foi afastada, removida de nós. Que bênção! Mas o que significa ter paz com Deus? Hoje o mundo ele está em busca de paz. As nações estão em guerra e as pessoas querem paz. Mas que tipo de paz com Deus Paulo está falando? Fala da nossa situação com relação a Deus. Antes de sermos justificados e perdoados dos nossos pecados, nós estávamos em guerra com Deus, porque Ele é santo e justo. E nós violamos a sua lei e quebramos os seus mandamentos. Por conta disso, não havia um relacionamento de paz entre nós e Deus por conta do pecado. E eu vou ler um texto aqui que vai exemplificar muito bem a minha fala. Isaías 59, do verso 1 ao 3, o profeta está denunciando o pecado do povo da aliança. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Entretanto, uma vez justificados pela fé, a culpa, a hostilidade é removida. Oh, aleluia! Desse modo, Deus não está mais em guerra conosco, nem nós com eles. Não somos mais inimigos, somos amigos, temos paz com Deus. E essa paz, ela nunca será desfeita, porque ela foi conquistada, ela foi selada, ela foi comprada pelo sangue de Cristo no Calvário. Então, fique tranquilo quanto a essa paz com Deus. Ninguém vai tirá-la de você, ok? Amém. Ela foi conquistada para você antes da fundação do mundo. Obrigada. Essa paz com Deus. Obrigada. Já tem uma diferença da paz com Deus e já a paz de Deus é o sentimento de uma consciência que está em paz em relação a Deus, de quem se sente aceito por Ele. Isso gera serenidade de espírito e traz uma grande alegria e uma imensa paz ao coração humano. Filipenses 4:7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus.
João 14, 27, Jesus disse o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então, a paz de Deus. Porém, é possível ter paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Isso é possível. Nós temos paz com Deus, mas é possível também nós perder essa paz com Deus. Como? Por conta de um problema que você esteja enfrentando, perseguições, enfermidade, dúvida, incerteza. Então isso pode fazer o seu coração não descansar em Deus e por um momento você perde essa paz de Deus. E eu quero ilustrar isso lendo o Salmo 13. Olha só que interessante, o Salmo 13 ele é curtinho, mas ele vai falar de alguém que perdeu essa paz com Deus, mas no mesmo Salmo fala que ele novamente consegue alcançar essa paz de Deus. Olha só que interessante, o Salmo 13 é um salmo de Davi. Ele vai dizer assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Perdeu a paz com Deus, a paz de Deus. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Aí no verso 5 e 6, aí ele tem uma mudança. Aí ele traz novamente para o coração dele a paz de Deus. Nem parece o mesmo autor que está escrevendo por conta da mudança drástica que ele tem na vida dele. Aí ele vai dizer, quanto a mim, eu confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Isso aqui já é o efeito da paz de Deus fluindo no coração dele. Aí ele arremata dizendo, cantarei ao Senhor. Por quê, Davi? Porque ele me tem feito bem? Não. Porque ele me tem feito muito bem. Então, se porventura há alguém aqui, nessa noite, que tem paz com Deus, mas perdeu a paz de Deus, seja grato. Cante ao Senhor. E veja que o cuidado do Senhor sobre a sua vida tem sido imenso. Então faça essa paz, novamente ela retornar ao seu coração. Cante, se alegre, confie na graça do eterno Deus. Outro exemplo que eu poderia citar aqui é de Abacuque, quando ele tem a notícia que os caldeus invadiriam o povo da aliança, ele entra em crise, porque que ele questiona a Deus que Deus usaria um povo cruel para punir o povo da aliança. Então ele fica perplexo por conta dessa ação, e ele por um momento perde a paz de Deus. Mas aí se você ler o final do livro, também tem outra mudança na postura, na atitude dele. Aí no capítulo 3, no verso 17, ele vai citar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor,
eu exulto no Deus da minha salvação. E a paz de Deus invade novamente o coração dele. Então, o segredo para você não perder a paz de Deus é você confiar, é você descansar na soberania de Deus. Então, esse é o primeiro resultado que a justificação pela fé produz no nosso coração, paz com Deus. O segundo é o acesso, no verso 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, paz com Deus e também temos acesso. A palavra acesso no grego significa introduzir. Daí alguém sugeriu uma tradução assim: através dele, Cristo, nós obtivemos a nossa introdução a essa graça na qual agora estamos firmes. Mas derivada dessa palavra introduzir, temos a palavra introdutor, alguém que dava acesso à presença do rei. Pense no reino celestial, com o rei assentado em seu trono de portas fechadas, guardadas por 2 homens armados. Imagine que você está querendo entrar, mas não há como isso acontecer, pois você não tem acesso ao local. E é preciso que chegue um introdutor, alguém que abra as portas e o conduza à presença do rei. Quem é o nosso introdutor, gente? O que João 14,6 fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o nosso introdutor por excelência. Por isso que Efésios 2,18 diz o seguinte: porque por meio dele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ainda em Efésios 3,12, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Acesso a Deus. 1 de Pedro 3,18 diz o seguinte: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Levar-nos aqui é permitir o acesso, é a mesma palavra que Paulo usa. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir, para permitir o acesso de volta a Deus. E eu não posso deixar de citar, meus irmãos, o pastor falou aqui que toda a mensagem dele, ele citaria Hebreus 4. Então eu vou citar aqui de novo, é uma bênção esse texto, gente. Hebreus 4, 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que você tem livre acesso pela graça de Deus para se achegar ao trono da graça e clamar por misericórdia no momento oportuno. Há um crachá de Deus no seu pescoço escrito acesso livre. Você pode dobrar o seu joelho na sua empresa, na sua casa, aonde você estiver, o acesso ao trono da graça de Deus está livre para você acessar, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, nos abriu um novo e vivo caminho à presença de Deus.
E interessante que o texto diz assim: na qual estamos firmes. Temos acesso à presença de Deus por meio da justificação pela fé e permanência na graça. Nós estamos firmes nela. Glória a Deus. Por isso, Romanos 8, 38 ao 39, foi muito texto que o Senhor foi colocando no meu coração, e eu tenho que compartilhar com vocês, meu irmão, da palavra de Deus. É coisa muito rica. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos acesso e permanência. Por conta disso, por conta da obra de Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Terceiro fruto, ou resultado da justificação, é regozijo na esperança da glória de Deus. Versículo 2, a parte B. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos aqui, você pode ler como alegrar-se. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. O Augusto Nicodemos, ele, pregando nessa passagem, ele tem um livro, um comentário, ele comentando esse verso, ele vai dizer algo muito interessante. Paulo está se referindo à manifestação final de Deus. Quando Jesus vier em glória e se revelar finalmente ao mundo, quando Deus em Cristo Jesus rasgar o céu e vier a esta terra, quando todo olho verá, toda a verdade será estabelecida, quando todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o grande dia que esperamos, o dia da vinda de Jesus, o dia da sua revelação, em que Deus vai mostrar finalmente sua glória ao mundo inteiro. E o mais importante, Belo, nós vamos participar dessa glória, e essa é a nossa esperança. Daí Romanos 8, outro texto belíssimo, 8,17 vai dizer o seguinte: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele sejamos glorificados. Então vai chegar um dia, amados, uma hora e um momento, que o Senhor virá ao nosso encontro e teremos um corpo semelhante ao do Senhor, glorificado. Glorificado, esperança na glória de Deus. Um outro texto muito profundo também é Colossenses, versículo 1, capítulo 1, e o verso 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Chegará um dia, uma hora e um momento que nós teremos esse encontro com o Senhor. E o quarto ponto, quarto fruto, o resultado da justificação, é a alegria triunfante em meio ao sofrimento. Verso 3 e 4. E não somente isto, ou seja, paz com Deus, acesso a Deus, esperança na glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Interessante notar, né, irmãos, que
tem paz com Deus, temos acesso à presença de Deus, temos esperança na glória de Deus, mas em meio a tudo isso também tem sofrimento, tem luta, tem vicissitudes da vida. Mas o texto fala, e não somente, mas também nos gloriamos. Lembra que eu falei? Gloriar-se aqui, lê-se alegrar-se. Então o povo de Deus não se alegra apenas na glória futura. É um extrato da Bíblia de Estudo NA muito interessante que eu achei e eu acabei implementando aqui no sermão. O povo de Deus não se alegra apenas na glória futura, mas também nas provações e tribulações do presente. Não porque elas sejam agradáveis, e sim porque produzem uma transformação gradual que torna os crentes cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, a provação, não que seja algo agradável, sofrimento, mas tem um propósito de nos moldar à semelhança com Cristo. E é interessante observar que no texto há sofrimento também. Irmãos, a vida cristã, ela não é um parque de diversão. Tem luta, tem dificuldade, porque nós vivemos fora do jardim. Nós vivemos num mundo pós-queda, onde a maior força em operação que luta contra nós, excetuando o poder de Deus, é o pecado. Então você imagina a luta, a batalha que nós travamos aqui. O sofrimento, ele serve para nos lembrar que o céu não é aqui. Então o sofrimento, ele tem esse propósito, para lembrar para a gente que o céu não é aqui. E interessante que Paulo aqui ele usa como se fosse elos de uma corrente. Ele fala assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A palavra que Paulo usa aqui no grego é tilípsis, que significa pressões. Refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. É isso que Paulo está dizendo aqui, é o significado dessa palavra na língua grega. É a mesma expressão que Jesus vai usar em João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, é a mesma palavra, pressões, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vamos passar pelos vales da vida. Quem já passou, quem está passando e quem vai passar. A recomendação bíblica é: confia, descansa, lance sobre o Senhor todos os seus cuidados e preocupações, porque é Ele que cuida da nossa vida. Então, se a gente tiver isso arraigado, alicerçado no nosso coração, nós vamos passar pelas tribulações confiando e crendo no Senhor. E ele continua, sabendo que a tribulação produz perseverança. Porque sem sofrimento na vida, nós nunca aprenderíamos a ser perseverantes, pois sem o sofrimento não haveria nada para suportar. É igual o atleta que se disciplina, porque ele vai competir uma competição. Então ele tem que ter esse preparo para ele chegar bem no dia da competição. Então, sem o sofrimento, sem as pressões da vida, a gente não teria a disciplina da perseverança. É por isso que de vez em quando Deus quer nos ensinar perseverança, Ele não manda bonança. Ele manda sofrimento, Ele manda um espinho na carne, Ele coloca o crente dentro de uma fornalha, numa cova de leões, e por aí vai. Tá bom, né? Acho que tá bom.
1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que você a possa suportar. Então fique tranquilo que Deus vai mandar a provação, mas vai mandar também o escape, vai mandar o livramento, vai mandar o consolo. Deus não é masoquista, que gosta de ver você sofrer, que gosta de ver o povo dele sofrer. Tem um propósito. Tem um propósito. A perseverança produz experiência. Experiência, ou dependendo da versão, fala de aprovação, dependendo da tradução, que no grego significa dokime. Se refere a um caráter aprovado por Deus. Uma pessoa que foi provada, ou seja, testada e aprovada por Deus. É como ouro. Para ser provado que é ouro, aonde que passa? Tem que entrar onde? No fogo. Para ser provado que é um ouro de valor, tem que ser passado pelo fogo. Então, essa é a ideia. Alguém que foi provado, foi testado e foi aprovado por Deus. Aí eu li um texto em Romanos 16, 10, que é algo interessantíssimo, porque esse camarada aqui que Paulo cita, ele não aparece nas cartas, as cartas que ele escreveu, não tem nenhuma referência a ele junto com Paulo, mas o que Paulo fala desse camarada aqui, gente, é uma coisa impressionante. Romanos 16, 10. Saúdem a Apeles. Eu até dei sugestão para a Sueli, olha aqui um nome, você não gosta de nome diferente para o nosso filho? Apeles. Saúdem Apeles. Olha só o que Paulo fala. Aprovado em Cristo. Já pensou uma lápide tumular? Aqui jaz alguém aprovado em Cristo. Tem um rei lá do Antigo Testamento chamado Jeorão. Ele pisou tanto na bola que quando ele morreu, o texto vai dizer o seguinte: e morreu Jeorão e não deixou nenhuma saudade. Deixou saudade nenhuma. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Alguém que foi provado, mas que foi aprovado em Cristo. E a corrente termina, e a esperança produz, e a experiência, ou, dependendo da tradução, a aprovação, produz esperança. Interessante notar que todas as vezes que você lê esperança na Bíblia, é diferente da esperança que o mundo acredita. Do tipo assim, a esperança é a última que morre. Não, a esperança bíblica, ela não morre. Tanto é que Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer o quê? Viva esperança. É uma certeza absoluta de que Deus haverá de cumprir o que prometeu. A esperança não cai do céu pronta. Deus usa processos na vida, tribulações, sofrimento, que geram perseverança e que, por sua vez, traz a esperança. Então, não cai pronta. Então, Deus usa os processos da vida cristã, os sofrimentos, as batalhas, as lutas, que isso acaba sendo normal na vida do povo de Deus. Tem uma história atribuída a John Wesley, que diz que ele estava passando um momento de muita paz na sua vida com Deus, ele não estava sofrendo perseguição, então ele orou a Deus, questionando essa paz, essa tranquilidade. Ele falou, Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade, que eu não estou sendo perseguido, não estou sofrendo nenhum tipo de calúnia? Aí diz que quando ele saiu de casa, o vizinho dele atirou uma faca nele. Imagina você ter um vizinho assim, tem que dormir com colete, né? Tirou uma faca nele. Aí diz que ele agradeceu a Deus e falou, Senhor, agora sim eu estou fazendo a tua vontade. Agora eu estou fazendo a sua vontade. Então Deus usa essas questões do sofrimento, tudo para aperfeiçoar em nós a perseverança, para nós termos esperança.
A esperança do cristão, na linguagem do autor aos Hebreus, é como âncora da alma, segura e firme. Então, grave isso. Esperança, no pensamento bíblico, é uma certeza absoluta. É algo que você pode esperar, pode confiar que vai acontecer. Interessante notar que Paulo elabora uma corrente em corrente a sequência de reações. Da tribulação à perseverança, da perseverança ao caráter aprovado e do caráter provado à esperança. No versículo 5, a parte A, Paulo acrescenta que a esperança não nos decepciona. Qual a base para essa afirmação paulina? É o amor inabalável de Deus. A razão pela qual a nossa esperança nunca nos deixará na mão é que Deus nunca nos abandonará. Seu amor nunca desistirá de nós. Que bênção, hein? Por isso que Isaías 49:15, o profeta vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho que foi gerado no ventre? Todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Por isso que o autor aos Hebreus ele vai citar um texto lá de Josué dizendo, Deus dizendo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus é leal naquilo que fala. A Bíblia é honesta quando fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Daí você entende Mateus 28:20. Jesus disse, eis que estou convosco só aos domingos? Todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estará conosco. E quando os séculos se consumarem, nós estaremos com ele. Hoje a alegria do céu invade o nosso coração, mas quando os dias se consumarem, é nós, a igreja do Senhor, que invadiremos a alegria do céu para todo o sempre. Caminhando, o quinto ponto é inundado pelo amor de Deus, do 5 ao 8. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Paulo aqui ele vai descrever o estado da humanidade. Não temos forças para escolher a Deus, porque por isso que ele cita aqui, quando nós ainda éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Espírito Santo que nos foi dado, interessantíssimo. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus para todos os crentes. Na conversão você passou a ser a habitação do Espírito. O Espírito de Deus habita, mora em você. Paulo descreve aqui não o derramar do Espírito como em Atos 2, mas o derramamento do amor de Deus por intermédio do ministério do Espírito em nossos corações. O amor de Deus derramado em nosso coração podemos expressar sobre a vívida metáfora de uma chuvarada que cai sobre uma terra seca. Deus derramou em nosso coração o seu amor por intermédio do ministério do Espírito. Por isso que 1 de João 4, verso 9 e 19, eu tenho que citar para vocês. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós cristãos somos inundados com o amor de Deus constantemente. Há um fluir do amor de Deus no nosso coração
diariamente pela obra de Cristo no Calvário, nos justificando pela fé. Os versos 6, 7 e 8, eu quero ler o comentário de Stott, que foi um dos melhores comentários que eu já li sobre esse texto aqui. Olha só que coisa impressionante ele vai comentar esses versos. Quanto mais custa o presente ao doador, preste atenção, e quanto menos o receptor merece, tanto mais demonstra ser o amor. Medido por esses padrões, o amor de Deus em Cristo é absolutamente singular, pois, ao enviar seu Filho para morrer pelos pecadores, ele estava dando tudo, até a si mesmo, aqueles que nada mereciam dele, exceto juízo. Que coisa tremenda. O Lloyd Jones, ele disse o seguinte, a maneira de medir a altura do amor de Deus é, antes de tudo, medir a profundidade de nossa própria depravação como resultado da queda. É dessa maneira que nós temos que medir o amor de Deus pela nossa vida. Não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que você era e Ele fez ser quem você é hoje. Por isso que John Newton, ele disse o seguinte, eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem eu era, porque o amor de Cristo o alcançou. O Jay Parker, ele nessa mesma linha de pensamento também, ele diz o seguinte, o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado, mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa, nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Que coisa tremenda. Repare só, olha só, Deus nos amou. O texto vai dizer que nós éramos fracos, verso 6. No verso 8, nós éramos pecadores, inimigos, ímpios. Esse era o nosso currículo. Aí Deus, em Cristo, nos amou. Esse amor impressionante amor. Que coisa tremenda, irmãos. Deus nos ama. Apesar das nossas mazelas, Ele nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores. Porque ele está contrastando o bom, que o texto cita, e o justo. Uma pessoa moralmente justa e alguém que é bom. Mas o texto vai dizer que ele provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Então, não tem como não vir à igreja e não tributar a esse Deus toda a glória e todo o louvor, por conta da obra que Ele fez na nossa vida por meio de Cristo Jesus. Então, o sexto ponto, a gente está terminando, então estamos no sexto, já estamos chegando no sétimo. É a vitória certa. Tem muita gente que fala a vitória é certa, mas nesse sentido aqui ela é mais que certa. O verso 9 e o 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, a linguagem de Pedro, o precioso sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. Eu quero continuar aqui com o Stott, porque é outra descrição que ele vai fazer também
muito profunda. Ele que foi um erudito, um comentarista muito piedoso, e ele comentando esses versos aqui, o 9 e o 10, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: de fato, os versículos 9 e 10 são exemplos notáveis da familiar tensão que se encontra no Novo Testamento, entre o já e o ainda não, entre o que Cristo já conquistou em sua primeira vinda e o que resta para fazer em sua segunda vinda, entre a nossa salvação passada e a futura, pois a salvação tem um tempo futuro, assim como tem um passado e um presente. E as palavras comuns a estes 2 versículos consistem na declaração de que nós seremos salvos. Portanto, se algum evangelista ousado nos perguntasse se estamos salvos, seria tão bíblico dizer não como dizer sim, se bem que a resposta correta deveria ser sim e não. Afinal de contas, sim, nós fomos salvos através de Cristo, da culpa de nossos pecados e do juízo de Deus com relação a eles. Mas não, nós ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós, nem recebemos ainda os novos corpos que nos serão dados no novo mundo. Então, qual é a salvação futura que Paulo tem em mente aqui? Ele usa 2 expressões. A primeira é negativa e a segunda é afirmativa. Primeiro, em termos negativos, ele diz que seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Naturalmente, nós já fomos resgatados da ira de Deus, no sentido de que, através da cruz, o próprio Deus a afastou de nós. Assim, agora temos paz com Ele e estamos firmes em sua graça. Mas, no final da história, haverá um dia de prestação de contas que Paulo chamou de o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, e quando sua ira será derramada sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Dessa terrível ira vindoura, nós seremos salvos, pois, conforme Jesus disse, o crente não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso que Romanos 8:32, o apóstolo vai dizer o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É por isso que eu dei esse tema aqui. No final, a vitória é certa. Aquilo que Cristo fez em nosso favor, você pode ter a certeza e a plena convicção que você vai receber. Amém? E o 7º, caminhando para o final, é a Deus todo louvor, é o resultado dos frutos dessa justificação, é que a Deus nós damos todo o louvor. E Paulo termina: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que é tudo por meio de Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Reconciliação, essa palavra pressupõe que algo foi aproximado novamente, porque antes havia rompido. Então, a obra de Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. É por isso que a nossa comunhão com Deus é a partir da nossa união com Cristo. Então, meus amados irmãos, os cristãos não só escapam da ira de Deus, como também ainda se gloriam no mesmo Deus que derramaria sua ira sobre eles, se não fosse a obra maravilhosa de Cristo. Que maravilha! Desfrutamos de comunhão com Deus por meio da nossa união com Cristo. E por conta dessa justificação pela fé, por conta dos seus resultados gloriosos,
Nós temos paz com Deus, acesso à presença de Deus, regozijo na esperança da glória de Deus, alegria triunfante em meio ao sofrimento. Somos inundados pelo amor de Deus, a vitória é certa e Deus recebe todo o louvor. E eu termino lendo Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por conta da justificação pela fé em nosso favor, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Que bênção, né? Saber que nós fomos justificados pela fé e desfrutamos de todas essas maravilhas aqui. Então vale a pena servir a esse Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, Deus Altíssimo, em nome de Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela justificação pela fé, pelo amor leal que o Senhor demonstrou a nós na cruz, onde Cristo morreu pelos nossos pecados. Meu Deus, o texto vai dizer que nós éramos fracos, inimigos, pecadores. Meu Deus, e o Senhor provou o seu amor, morrendo por nós. Por isso que João vai dizer no seu clássico texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que nós já desfrutamos aqui, mas será plena na eternidade, não é por conta de méritos pessoais, não é por conta de alguma obra boa que nós fizemos, é por conta da boa obra que Deus em Cristo realizou. E o Senhor nos atraiu para si com cordas de amor, disse o profeta. Meu Deus, que essa mensagem ela fique gravada no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes nessa noite. Daqueles que não puderam vir, mas acompanharam a mensagem online. Meu Deus, que possamos nos render ao Senhor. Temos paz com Deus, nada tira essa paz do nosso coração. Ainda que se levante o inferno inteiro, não vai conseguir, porque ela foi conquistada na cruz por Cristo. Por isso nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por essa noite agradabilíssima aqui na tua presença, de culto ao Senhor, de oração, de louvor e de palavra. Obrigado, Deus, obrigado por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos, as minhas irmãs, que tenhamos, ó Pai, o início de semana meditando nessa temática. Fomos justificados pela fé, e daí vem a sequência de bênçãos mediante essa obra. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Faça oração silenciosa. Tenham todos uma noite de paz, de bênção na presença de Deus.